horas semanais de exposição ao idioma no mínimo para ocorrer a neuroplasticidade. Então o que acontece? Por que muitas vezes você está cansado de aprender inglês, você vai, faz curso, até estuda muito, mas não consegue falar inglês? Chega um momento que você fala, olha, eu conheço palavras, eu conheço regras gramaticais, eu conheço verbos, mas na hora de falar a coisa não flui. Imagina que você tem um quebra-cabeça de 1000 peças em cima da mesa. Quando eu era criança eu lembro que eu adorava montar quebra-cabeça. Então eu jogo as peças na mesa, mas eu não mostro para você o que é. Imagina que você está com todas aquelas peças na mesa. Aí eu falo, monta aí esse quebra-cabeça para mim. Logicamente, como todo mundo, o mais fácil você vai começar com a borda. Acabou a borda, você vai ficar olhando e você vai falar, agora eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que o teu cérebro vai querer, e você vai perguntar para mim, é, mas o que é esse quebra-cabeça? Me mostra o que é uma fotografia de uma montanha, um rio, um castelo. Essa necessidade do cérebro de ver o total é a mesma coisa que acontece na questão do aprendizado. Quando eu chegar e mostrar para você a caixa do quebra-cabeça e você conseguir olhar a figura, aí você fala, agora eu estou entendendo, essa peça aqui que tem essas cores, o azul é a nuvem, esse marrom aqui é a terra, e você consegue colocar os pedaços nos lugares corretos. O cérebro, ele precisa ver o total. O cérebro funciona dessa forma. Nos cursos tradicionais, até naqueles ditos acelerados pela internet, eles não entendem o funcionamento do cérebro. Então eles começam em pedaços, eles vão colocando que você vai aprender no primeiro o verbo to be, o verbo have, o present continuous, o present perfect, eles vão colocando a gramática de uma forma estruturada em pedaços. É como se eu pegasse esses quebra-cabeças, essas partes, cada pedaço é uma gramática ou uma palavra, e começassem a isolá-los, e você até consegue montar um pedaço, mas você não consegue juntar aquele pedaço no total para montar o quebra-cabeça. O cérebro não entende assim, ele precisa ver o total para depois ele ver a parte. É por isso que nós começamos a falar português quando crianças, vem do total, e dali o nosso cérebro sozinho foi organizando a gramática, foi organizando a estrutura, e você começou a falar e eu comecei a falar também. Então nós precisamos de uma exposição ao idioma de forma que ocorra uma coisa chamada de neuroplasticidade. Então nos nossos cursos, o cérebro do aluno ele consegue criar sinapses, que são as ligações entre os neurônios e entre esses chunks de neurônios, chunks de informações que são pedaços isolados de informação, que é o que você deve ter. Você aprendeu inglês, então você tem tudo espaçado na tua mente, mas você não consegue juntar para formar uma frase mais longa e mais estruturada. Não é culpa sua, simplesmente não tem ligações sinápticas entre os neurônios para você conseguir criar isso. E o curso, ele possui um formato em neurociência, desenvolvido pelo Dr. Lozanov, adaptado para nós no Brasil, que se chama Neuropedia, de forma que ele consegue criar essas conexões de uma forma muito natural. Você aprende sem estresse, sem medo, sem cansaço. Nos nossos cursos você perde o medo de falar em público, o medo de falar inglês, o medo de errar. Você consegue criar um ambiente gostoso de brincadeira saudável.